Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês como que foi aí o meu primeiro trimestre da gestação. Não foi fácil, foi bem desafiador. Hoje eu estou com... Hoje é dia 27 de maio de 2022. Hoje eu estou com 29 semanas e 5 dias. Isso, 29 semanas e 5 dias. Como eu estou criando o canal agora, então vou postar, né, pra vocês aí o meu primeiro trimestre da minha gestação. Essa é a minha segunda gestação. A gestação da Emily também foi um pouco desafiadora, mas essa da Emily eu não precisei de ficar em nenhum momento internada, a não ser no dia que fomos ganhar ela. E da do Ravi foi bem complicadinho. Vamos lá. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou entrar em vários tópicos, tá? Descobri a minha gestação no dia 3 de dezembro de 2021. Eu estava com nenhum dia de atraso. Eu usava DIU. E aí, em setembro, eu fiz a retirada do DIU. Setembro de 2021, fiz a retirada do DIU. E comecei aí com consultas e também exames, alguns medicamentos, vitaminas para poder engravidar em dezembro. E aí no dia 3, por uma intuição minha, a minha menstruação iria descer no dia 4, porque desde quando coloquei o DIU, que ela vinha sempre nos dias 4. E aí... meu ciclo estava bem regularizado, tudo certinho. E a gente já estava nessa tentativa aí para poder engravidar. E aí, no dia 3, eu decidi pela manhã comprar um teste de farmácia. Por quê? No início do mês, por volta do dia 31 de outubro, ou de novembro, para o dia 1º, eu comecei a sentir muita dor nos seios, muita dor mesmo. Ficava aquelas veias roxas, e aí eu já comecei a desconfiar. No dia 2, eu desci, fui pro banheiro e desceu um pequeno corrimento marronzinho. Então eu já me deduzi que eu poderia estar sim grávida. Quando foi no dia 3, pela manhã, comprei o teste na farmácia e fiz o teste. Vou colocar a foto dele aqui. E deu lá 2 listrinhas. O teste foi tão rápido que eu coloquei no recipiente o xixi. E quando eu coloquei, foi só o momento de eu vestir a calcinha. Quando eu vesti a calcinha que eu olhei, já estava lá positivo. E aí foi uma alegria muito grande, porque a gente já tinha esse desejo de ter o segundo filho. E aí... veio tudo no tempo certinho. Tirei o DIU em setembro justamente para engravidar em dezembro. E aí fiz o teste de farmácia no dia 3 de dezembro. E aí, quando foi no dia 4, eu resolvi ir ao hospital para fazer o beta-HCG. Até para poder começar a minha rotina de pré-natal, consulta, exames, enfim. Fui para a maternidade, né, pro hospital. E fiz o beta-HCG, vou postar a foto dele aqui também, e tava lá o positivo. Então foi bem bacana, a gente ficou muito feliz. A reação da minha filha foi uma reação que eu nunca vi na minha vida inteira, porque ela sempre sonhou em ter um irmão, e sempre ela falava que queria um irmão, mas que queria do sexo masculino. Ela pedia, a gente perguntava se ela queria menina ou menina, ela falava que queria menino. E isso foi... muito, não tenho como explicar. Foi muito emocionante ver ela muito feliz quando ela viu o teste, quando a gente falou pra ela que viria o irmão que ela pediu. Foi bem bacana mesmo. E aí fiz o teste, né, o beta, e comecei a ver sobre as consultas do primeiro trimestre, os exames, né? Já comecei a marcar. E aí a gente fez uma pequena viagem para Caldas Novas de Goiás. E aí
Durante a viagem, eu senti uma vontade imensa de comer um pastel. Quando eu fiz o teste, eu já estava com 4 semanas. 4 semanas e um dia, quando eu fui na maternidade no dia 3 para fazer o beta-HCG. A médica me avaliou, tava tudo certinho. Não fizemos ecografia porque o feto ainda era muito pequeno. Então a gente não fez, o embrião no caso, né? Era muito pequenininho, não fizemos nenhuma ecografia. Fizemos apenas o teste de sangue, que é o beta-HCG. E ela, pela data da última menstruação, que foi no dia 3 de novembro, ia ser no dia 4 de dezembro, né? E aí a gente tava aí com 4 semanas e um dia. E aí a gente pegou, fez uma pequena viagem no final de semana, e lá me deu uma vontade de comer um pastel. Comi o pastel tranquilamente. No dia seguinte, foi num sábado, eu comecei a sentir muito cheia mesmo, e falei pro meu esposo que a gente precisava vir embora, porque provavelmente eu não iria aguentar até o final da viagem. E aí a gente veio embora. Quando a gente veio embora, na segunda-feira, eu passei muito mal mesmo. Fui pra emergência e já fiquei internada. Fiz ecografia, fiz a primeira ecografia e já estava com 6 semanas e um dia. Fiz também vários exames de sangue, fiz também exames de urina, fiz vários exames lá no hospital. Me internaram porque eu estava com a vesícula, eu vou deixar o nome dela aqui, não me lembro, vesícula biliar, alguma coisa assim. E aí ela estava me deixando com o intestino muito preso. E aí eu fiquei internada. Fui pro hospital, fiquei internada. Foi 2 dias, eu fiquei internada e vim embora. E aí, quando foi no comecinho de janeiro, eu fiquei internada por 7 dias por conta dessa vesícula. Porque eu fiquei de dezembro até o dia da internação, aliás, até na metade da minha internação, sem evacuar. Fiquei 21 dias sem evacuar. Então pensa nesse sofrimento. Gestante, os hormônios tudo alterado, enjoos, não posso dizer que eu não tive enjoos. Por conta da vesícula, eu vomitava bastante, porque ao invés de eu evacuar, quando a comida juntava no meu estômago, no meu intestino, ao invés de eu evacuar para eliminar, eu fazia era vomitar. Então foi muito desafiador, fiquei 7 dias internada, foi bem tenso, mas passamos dessa fase. E aí, vim pra casa, tive alta, vim pra casa, e aí começou, às vezes me dava pequenos enjoos de produtos químicos de limpeza, e também tive muito enjoo de alho e cebola, quando está ali no momento de refogar. E aí parei de fazer comida, justamente para não ficar me sentindo mal, até porque quando eu tive alta, eu tive que continuar usando os medicamentos que eu estava, usando no hospital. E aí fiquei fazendo uso de Dramin por basicamente o primeiro trimestre da minha gestação inteira. Eu fiz o uso de Dramin junto com outros medicamentos para amenizar essa sensação de enjoos, porque quando a vesícula estava bem inflamada, ela me dava essa sensação de enjoos, vômitos, e ao invés de eu evacuar, eu fazia vomitar. Então foi bem desafiador o primeiro trimestre. E aí, depois que eu fiz o tratamento certinho com os antibióticos, tudo direitinho, comecei a fazer as minhas consultas com o pré-natal, com a médica, minha obstetra. Iniciei o pré-natal e aí ela me passou exames de rotina, e aí foi se instabilizando essa minha crise de vesícula, que foi somente no primeiro trimestre. Quando eu iniciei o segundo trimestre, eu já não estava mais sentindo nenhum tipo de enjoo, não estava mais, passando mal. A única coisa que eu sentia bastante, depois que eu tive essas crises, da vesícula, por conta da vesícula, que foi os enjoos, e essa falta de ir ao banheiro,
eu ficava fazendo xixi 24 horas por dia. 24 horas por dia eu estava ali ao banheiro fazendo xixi. Pesava demais, né? Conforme o bebê ia crescendo, ia me dando muita pressão pra ir ao banheiro. Então, esses foram somente esses sintomas da minha gestação, do primeiro trimestre. Não tive mais nenhum outro sintomas, a não ser esse mesmo. E aí, fizeram pra gente o chá revelação. Vou postar as fotinhas aqui pra vocês verem. Foi muito incrível. Foi bem bacana. E tudo normal no primeiro trimestre, tudo normal com o bebê. Só essas complicações que eu tive, que eu precisei de ficar internada por alguns dias devido à vesícula. Não fiz nenhuma cirurgia pra retirar. O médico disse que só após a gestação, então ela segue aqui e eu consigo manter uma alimentação mais saudável. Uma alimentação, né, mais sem a presença de muita gordura, pra ela não inflamar e eu ficar novamente do jeito que eu estava. Então, o primeiro trimestre foi basicamente isso. O bebê cresceu normal, tudo direitinho. No primeiro trimestre eu não ganhei nenhum peso, não engordei, porque ao invés de eu engordar, eu emagreci. Antes de eu engravidar, eu pesava 58 quilos. 58 quilos. E aí, devido à minha internação, eu fui pra 55 quilos. Então, ao invés de eu ganhar peso, eu fiz diminuir peso. Então, eu só consegui recuperar o meu peso e aumentar um pouquinho já no segundo trimestre, que depois eu vou gravar um vídeo pra vocês falando aí como que foi o meu segundo trimestre de gestação. Então, basicamente, o meu primeiro trimestre foi essa bola de neve. Fiquei internada, tive algumas complicações, devido a essa vesícula bem inflamada, né? Ela tava muito inflamada. O médico disse que era normal essa vesícula. O nome se chama lama biliar. Lembrei, vou deixar escrito aqui, lama biliar. Ele disse que é normal em algumas gestantes, né? Sempre ter essa lama biliar. Mas foi bem desafiador. Então, finalizar o vídeo agora pra vocês. E breve eu venho aqui pra estar contando pra vocês o segundo trimestre da minha gestação. Que também não foi um conto de fadas, bem que eu queria, mas não foi. Foi um pouco desafiador também. Eu estava pensando em incluir nesse vídeo, mas pra não ficar muito longo, eu prefiro gravar outro vídeo e depois vir aqui mostrar pra vocês como que foi o meu segundo trimestre de gestação. Que também não foi fácil, foi bem desafiador, mas seguimos aqui, firme e forte. Hoje, dia 28 de maio, estou com 29 semanas e 5 dias. Bebezinho segue aqui, ó. Segue aqui, essa é a minha barriga, gente, de 29 semanas, quase 30. Domingo, dia 30, né, eu faço aí 30 semanas, olha só. Tá crescendo normal, bem grandinho. E aí, no decorrer dos outros vídeos, eu venho mostrando pra vocês aí. Vou gravar um vídeo pra vocês do segundo trimestre e do terceiro trimestre. Como que vai ser, né? O terceiro ainda estou vivendo. Então, vamos falar mais pro finalzinho. Mas eu venho mostrar pra vocês mala de maternidade, várias coisinhas que a gente já comprou pro Ravi, que a gente já tem pra ele. Vou mostrar também tudo, o quartinho dele com a Emily. E é isso, tá, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.